A vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Marco Aurélio. Há dias em que a gente acorda e sente que o corpo levantou, mas alguma parte da alma ficou deitada um pouco mais. O travesseiro ainda guarda um pedaço dos pensamentos da noite, e o mundo, mesmo igual, parece ligeiramente deslocado. O relógio marca a mesma hora de sempre. A casa é a mesma, as tarefas são as mesmas, mas por dentro alguma coisa está diferente, como se o chão tivesse mudado 1 centímetro de lugar. Às vezes essa diferença é só um aperto leve no peito. E o curioso é que, nesses dias, nada grandioso precisa acontecer para que a mente comece a narrar uma história inteira. Um pequeno imprevisto vira prova de que hoje nada vai dar certo. Sem perceber, a gente começa a viver mais a partir do que pensa do que a partir do que realmente está acontecendo. Marco Aurélio conhecia bem esse movimento silencioso, não pela teoria, mas pela prática diária de alguém que vivia cercado de responsabilidades, conflitos, incertezas. Ele era imperador de Roma, comandante de exércitos, figura pública, alvo de expectativas e críticas. E ainda assim, em meio a tudo isso, parava para escrever para si mesmo frases para lembrar onde a vida realmente acontece. Uma delas é simples, curta e, ao mesmo tempo, difícil de esquecer. A vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Não é um filósofo distante da realidade dizendo isso de dentro de uma biblioteca isolada. É alguém que acordava com problemas muito reais, decisões pesadas, e mesmo assim sabia: se a mente dele se perdesse, todo o resto se perderia junto. Os estoicos, escola filosófica da qual Marco Aurélio fazia parte, tinham uma visão muito clara sobre a mente. Eles diziam que nós não controlamos tudo o que chega até nós, mas somos responsáveis pela forma como recebemos e interpretamos aquilo. Entre o fato e a reação existe um espaço, e é nesse espaço que a vida interior acontece. É aí que nasce a interpretação. É aí que um comentário neutro pode virar ofensa, uma rejeição, não porque o mundo disse isso, mas porque a mente, cansada ou ferida, traduziu assim. Talvez você reconheça esse movimento em você. Aquele dia em que alguém fala, precisamos conversar, e sua mente imediatamente constrói 10 cenários, 9 deles ruins. Ou aquele momento em que, antes de chegar em um lugar, você já imaginou olhares, julgamentos, situações que talvez nunca aconteçam. A mente faz isso com uma velocidade impressionante. Ela corre na frente da vida, tentando prever o que vem, como se isso fosse uma forma de se proteger. Mas muitas vezes, esse excesso de previsão se transforma em uma forma de sofrimento antecipado. Você sofre por algo que ainda não existe. Sente medo de algo que não aconteceu. Se encolhe diante de um cenário que é apenas imagem mental, não realidade concreta. Marco Aurélio percebia isso em si mesmo. É por isso que ele escrevia nas suas meditações como quem conversa com a própria mente. Observe o que você está pensando. Veja se não é apenas a sua imaginação indo além do que está acontecendo agora. Os estoicos não diziam para você pensar positivo o tempo todo. Eles falavam de algo mais honesto, pensar com clareza, olhar para dentro e perguntar: isso que eu estou pensando é um fato ou é uma interpretação? Eu sei mesmo o que o outro quis dizer ou eu estou imaginando? Estou vendo a situação como ela é? Imagine por um instante uma manhã qualquer. Você acorda e, antes de se levantar, já lembra de tudo o que precisa fazer. A agenda se projeta dentro da cabeça como um filme acelerado. E junto disso, vêm frases internas quase automáticas. Eu não vou dar conta. Vai ser pesado demais. Já estou cansada só de pensar. Observe que nesse momento, nada aconteceu. Você ainda está deitada. O dia nem começou. O corpo responde ao que a mente conta. O coração aperta um pouco. A respiração fica mais curta. Você levanta já carregando o peso de algo que ainda não existe, a não ser como pensamento. É isso que Marco Aurélio quis dizer. A vida, para nós, não é feita só de fatos. É feita da história interna que construímos em torno deles. Uma pessoa pensa, vai ser impossível, enquanto outra olha para o mesmo dia e pensa, vai ser desafiador, mas eu posso ir por partes. Nada mudou no mundo externo.
mas o modo como cada uma viveu esse dia foi completamente diferente. Marco Aurélio percebia essa diferença entre as pessoas e seus pensamentos. E ele se lembrava de que a mente não é uma narradora neutra. Ela mistura memórias, medos, expectativas, cansaço, esperança, tudo junto, e entrega isso como se fosse a única leitura possível dos fatos. Por isso ele insistia em observar o que pensava. E você já parou para pensar quantas vezes você foi dura demais consigo mesmo por algo pequeno? E a mente, ao invés de dizer acontece, disse: você sempre faz tudo errado. Você nunca acerta. Você não aprende. Veja que essa generalização não é realidade. Ela é um pensamento cansado, magoado, talvez eco de vozes antigas, falando alto dentro de você. Mas no momento em que você acredita nessas frases, sua vida encolhe. A coragem diminui. A confiança se quebra. E se a sua mente está cheia de frases duras, sua vida passa a ser vivida em defesa. Marco Aurélio sabia disso e não queria ser perfeito. Queria ser lúcido. Queria, pelo menos, não trair a própria alma acreditando em tudo o que a cabeça criava nos dias escuros. Ele sabia que o mundo podia ser cruel, mas sabia também que parte dessa crueldade era aumentada ou suavizada pelo modo como enxergamos a vida. É por isso que ele nos convida, com essa frase, a olhar com honestidade para dentro. Meus pensamentos me levam para uma má vida em que eu estou sempre em falta, ou uma vida em que, mesmo com medo, eu reconheço pequenas belezas. Não se trata de negar a dor. Se trata de não dar a ela o direito de narrar toda a história. Marco Aurélio compreendia essa vulnerabilidade da mente humana e, mesmo sendo imperador, escrevia sobre a vida como alguém que estava aprendendo a viver. Suas meditações não eram textos de certeza, eram lembretes de humildade, lembretes de que o olhar oscila, e em cada oscilação é possível reencontrar um ponto de apoio dentro de si. Você tem a capacidade de respirar antes de acreditar no primeiro pensamento. E se fizer isso, mesmo que por alguns segundos, a vida ganha alguns centímetros de espaço. Às vezes, esses centímetros são o suficiente para continuar. A virada emocional acontece exatamente aqui. No instante em que você percebe que não precisa lutar contra tudo, você só precisa escolher um pensamento diferente para começar. Não um pensamento perfeito, não um pensamento forte, não um pensamento brilhante. Apenas um pensamento um pouco mais verdadeiro que o anterior. Porque quando você troca o vai ser impossível por eu posso tentar por partes, a vida muda um grau. Quando você troca o ninguém se importa comigo por talvez eles estejam ocupados, a vida muda um grau. Quando você troca o eu sou um desastre por eu estou aprendendo, a vida muda um grau. E quando a vida muda um grau, você muda junto. É por isso que a prática estoica não é uma prática de perfeição. É uma prática de retorno. Retorno ao que é real. Retorno ao gesto pequeno que interrompe a avalanche interna. Lembre-se, você sempre pode voltar para si. Sempre. Desafio de hoje. Crie uma frase curta que te reconecte quando a mente começar a exagerar. Algo simples como calma, respira, uma coisa por vez. Algo que te lembre de voltar para o agora, para o seu equilíbrio. Use essa frase apenas hoje. Se essa reflexão conversou com você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso hoje. Este é o canal Pausa em Pauta, onde sentir é um ato de inteligência.